Mateus capítulo 28, apenas o verso de número 20. Domingo passado nós estudamos o verso 19, ou a partir do verso 19, e hoje eu quero ler com vocês o verso 20. Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé uma última vez para a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler a primeira vez, depois eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, em uma só voz. Verso 20, a palavra de Deus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações nesta hora, ó Pai, em que vamos meditar na Tua palavra. Essa palavra que é poderosa para nos instruir, para nos ensinar e para transformar as nossas vidas, ó Deus, para mudar aquilo que nós estamos fazendo de errado, ó Pai, nos conduzir até o Senhor. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A missão da igreja. Nós voltamos a estudar sobre igreja e desde o domingo passado nós estamos vendo qual é a missão da igreja. Estamos respondendo à pergunta: qual é o papel da igreja nesse mundo? E como eu já falei, qual é o papel não só desta igreja, a primeira igreja batista em Santo Hilário, mas de qualquer outra igreja que foi plantada e edificada por Jesus. E no domingo passado nós vimos que a igreja tem o papel de evangelizar as pessoas. A igreja tem o papel de falar de Cristo às outras pessoas, a todas as outras pessoas. Pegando o Uber para cá, e a gente conversando, eu e esse Uber e tal, e ele falou algumas coisas sobre igreja, e eu então disse para ele: olha, o papel da igreja é de falar de Jesus para as outras pessoas. E ele: pastor, eu concordo com você. E pastor, eu tenho visto muito pouco o povo de Deus falando de Jesus para as outras pessoas. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Então, nós vimos aqui na semana passada que esse é o papel da igreja, falar de Cristo às outras pessoas. Foi Jesus mesmo quem disse, aqui no verso de número 19, que nós lemos aqui no domingo passado, que nós devemos e precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Foi o próprio Jesus quem disse que quando o Espírito Santo descesse sobre a face da terra, ou descesse sobre mim e sobre você, nós receberíamos poder. Para quê? Para que nós pudéssemos então ser testemunhas de Jesus aqui nesse mundo. E a pergunta que eu fiz no domingo passado, olhando para esse texto de Atos capítulo 1, verso 8, foi: o Espírito Santo já desceu sobre nós? Sim ou não? Então nós precisamos ser testemunhas de Jesus aqui nessa terra. Porque, irmãos, esse é o papel da igreja. Esse é o papel da nossa igreja. Então, diante disso, nós precisamos falar de Jesus às outras pessoas. E como nós falamos aqui, irmãos, é muito simples. É só falar de Jesus para as outras pessoas. O papel seu, como parte da igreja, não é de convencer a outra pessoa. Não, esse é o papel do Espírito Santo de Deus. E Ele vai fazer. Agora, Ele vai fazer quando? Quando eu e você abrirmos a nossa boca e falarmos de Jesus para as outras pessoas. Essa é a missão da igreja. Mas, irmãos, hoje nós veremos também que a missão da igreja que foi plantada e edificada por Jesus, além de evangelizar, ela também precisa fazer uma outra coisa, que é edificar. Ou o papel da igreja é de gerar edificação. E é sobre isso que eu quero pensar com você um pouco nessa noite. Esse verso de número 20 diz: depois que nós então falamos de Jesus, ou fizemos discípulos de Jesus, o nosso papel continua. E parte desse papel, ou dessa missão, é de ensinar,
é de dar uma continuidade, é de discipular essas pessoas. Nós já evangelizamos, já falamos de Cristo, e agora o nosso papel é de continuar conduzindo essas pessoas no caminho do Senhor. E como diz aí o verso 20, é ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus deixou para nós, os mandamentos dele, os ensinamentos dele, tudo aquilo que está na palavra de Deus, é papel da igreja, ensinar a esses novos discípulos, por assim dizer, ou ensinar às outras pessoas. Papel da igreja é de edificar. Edificação, essa também é uma missão da igreja que foi plantada por Jesus. Eu quero pensar sobre edificação a partir de 3 coisas, 3 pontos muito simples, mas que muitas vezes a gente não percebe quando a gente fala do papel da igreja. Primeira coisa, irmãos, a edificação, ela é produzida ou inspirada. Guarde isso no seu coração. Quando se trata de edificação, ela é produzida. Deus produz edificação na igreja através dos seus caminhos, através de uma via muito importante na vida da igreja. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Quem sabe você já marcou esse texto quando nós estávamos meditando sobre o que é igreja no passado. E eu quero trazer esse texto porque, além de mostrar o que é igreja, já vimos isso a partir desse mesmo texto, esse mesmo texto também diz sobre a missão da igreja. E esse texto vai dizer que a edificação, ela é produzida, ou então inspirada. Efésios 4, o verso 11 e 12, a palavra de Deus diz: e ele mesmo, o Senhor Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Deus instituiu e estabeleceu esses homens? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para o que, irmãos? A edificação do corpo de Cristo. A edificação, em primeiro lugar, ela é produzida na vida da igreja. E quem é que Deus usa para produzir edificação na vida da igreja? Deus usa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus levanta liderança na vida da igreja, para que essa liderança, conduzida pelo próprio Deus, diz aí, porque foi Ele mesmo quem deu tudo isso, quem concedeu tudo isso à igreja, essa liderança então ela possa produzir, gerar uma edificação ou um crescimento na vida da igreja. Irmãos, esse texto mostra uma coisa muito clara. Deus, ele deu dons específicos para pessoas específicas dentro da igreja, líderes, liderança, para produzir nos crentes edificação, para gerar nos crentes aperfeiçoamento, para que haja crescimento no meio da igreja. A igreja ela é edificada, sim. Uma das formas pelas quais ela é edificada é através da pessoa do pastor, dos seus líderes, daquelas pessoas que Deus mesmo levantou para produzir edificação na vida da igreja. E assim, a igreja se aperfeiçoando, sendo edificada, ela vai conseguir expandir essa edificação e vai levar essa edificação até as outras pessoas. Talvez você não saiba falar muito da Bíblia, do Evangelho, mas em ouvindo a pregação do Evangelho, você pode discipular essa outra pessoa durante a sua semana. Ouvindo um sermão atentamente, você pode falar daquilo que você ouviu àquelas pessoas que você está falando de Jesus para elas. E assim a edificação na vida da igreja vai sendo gerada. Deus levantou liderança na igreja, Deus levantou pastores, mestres, homens para ser capacitados por Ele, diz o nosso texto, e para que esses homens, essas pessoas, chamadas para um ministério específico dentro da igreja, possa produzir edificação nos outros crentes, ou na igreja. Para quê, irmãos?
para contribuir com o crescimento dos demais. É para isso que eu estou pregando aqui nesse momento, para produzir crescimento em você, que nesse exato momento me ouve, e em outras pessoas que vão me ouvir em outros momentos. E assim a igreja vai sendo edificada. Como diz a palavra, pastores, presbíteros, líderes, esses homens que Deus levanta e prepara para o ministério da edificação, Deus levanta e prepara para inspirar você a crescer. Deus levanta e prepara para produzir em você crescimento, através da pregação, através do ensino e também através do exemplo. Mas Deus levanta pessoas para produzir na igreja a edificação. E assim, você, meu irmão, cresce. Assim a igreja cresce. Cresce no quê? Na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, aquele que nos salvou. Como já falei aqui várias vezes e volto a repetir, irmãos, nós somos convertidos a Deus não apenas para salvação, mas também para que eu e você nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus faz isso com a igreja. Essa também é uma missão da igreja. A igreja precisa ser edificada e a igreja precisa gerar edificação. Como Deus faz isso? Primeiro, levantando pessoas, líderes, pastores, mestres, para conduzir essa igreja em edificação. Mas também, quando a gente fala de edificação, nós também precisamos lembrar que a edificação ela é compartilhada. Isso aqui é importante para todos nós que estamos aqui nesse momento. Veja só, Efésios 4, verso 16. Anda um pouquinho aí no mesmo capítulo e vamos ler esse verso. Efésios 4, verso 16, vai dizer o seguinte: Ele, está falando de Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Aqui Jesus estava dizendo que levantou pessoas para ensinar a igreja, para gerar edificação na igreja. Agora Jesus está falando da igreja como um todo. Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha só, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais partes a crescer, para que todo o corpo faça o quê? Se desenvolva, ou seja edificado e seja saudável em amor. Irmãos, a edificação ela também é compartilhada. Aqueles que foram evangelizados e agora são de fato, de verdade, discípulos de Jesus e que, portanto, fazem parte da igreja de Jesus, irmãos, devem mutualmente fazer com que haja crescimento e edificação no corpo. Então, irmãos, é papel meu e seu, meu agora não como pastor da igreja, mas como membro do corpo, seu como membro do corpo, como parte do corpo de Cristo, gerar edificação, ou fazer com que as outras pessoas sejam edificadas. Isso é papel não só da igreja. Então, gerar edificação ou crescimento não é só papel dos pastores, dos presbíteros ou dos líderes da igreja, não. É papel de cada um que faz parte do corpo de Cristo. E diz a palavra de Deus, se você for ler o verso 15, você vai ver que aquele que está em Jesus, aquele que permanece no cabeça que é Jesus, aí entra o verso 16, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E se encaixando perfeitamente, cada um cumprindo o seu papel em Jesus, terá condições de gerar crescimento saudável. Cada um cumprindo o seu papel em Jesus, terá condição de fazer com que o outro seja edificado. E a igreja, sim, vai sendo edificada. Ou seja, irmãos, gerar edificação não é só um papel do pastor, não. E que isso fique muito claro para nós aqui. É seu papel de forma individual, fazer com que esse irmão que está do seu lado cresça em Jesus. Mas para que isso aconteça, você precisa estar em Jesus. Você precisa fazer aquilo que você faz arraigado em Jesus, como Jesus sendo o seu cabeça,
como Jesus sendo aquele que irá direcionar você em todas as coisas. Dessa forma, como diz o verso 15 e agora o 16, você terá condições de gerar edificação na vida do seu irmão. Agora, irmãos, todos os crentes são capacitados por Deus. Você, crente, você que já foi evangelizado, você que já foi discipulado e agora é parte da igreja de Deus, você precisa crer nisso. Deus capacita você para que você possa edificar outras pessoas. Não, irmãos, ninguém falta conhecimento bastante que não possa fazer com que o outro cresça um pouquinho. Não, isso é um pensamento muito pequeno a respeito de nós mesmos, como servos do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos luz desse mundo. Irmãos, é interessante esse texto de Mateus capítulo 5, quando vai falar que vós sois a luz do mundo. É importante que antes de Jesus falar isso para os seus discípulos, já havia passado por esse mundo muitos filósofos, muitas pessoas inteligentes, muito mais que os discípulos de Jesus. Mas Jesus olha para os seus discípulos, olha para Pedro, olha para aqueles que ele levantou, homens rudes, pescadores, homens simples, e diz para esses homens: vocês são a luz do mundo. Não são aqueles grandes filósofos que já passaram por nós, não são aqueles cabeções, como a gente diz hoje, que são dotados de todo o conhecimento e de toda a filosofia. Não. Falava ainda com esse Uber de hoje: pastor, já morei na Alemanha há muitos anos, sou formado em filosofia na Alemanha. E ele falava sobre a igreja. Quando é que ele se cala? Quando eu digo para ele: pois é, o papel da igreja não é só alimentar as pessoas. Não, meu irmão, a Bíblia não promete que a igreja vai acabar com a fome do mundo. Aliás, a Bíblia não promete que a fome do mundo vai ser acabada. Não, pastor, não. Talvez outras disciplinas te ensinaram isso, mas não, você vai ver isso aqui na última mensagem sobre a missão da igreja, quando nós iremos falar sobre compaixão e graça. Mas, irmãos, nós precisamos entender, se você é discípulo de Jesus, foi para você que Jesus olhou e disse: vós sois a luz do mundo. Então é papel nosso levar o conhecimento, levar a edificação às outras pessoas, porque nós somos discípulos de Jesus. Então, o que seria o ideal dentro de uma igreja que se edifica mutuamente? Homens mais velhos deveriam edificar os homens mais novos. As mulheres mais velhas deveriam ensinar ou ser conselheiras das mulheres mais novas. Os jovens deveriam ser exemplo e edificar os adolescentes, as crianças, as pessoas mais novas. Isso é uma igreja que se auto-edifica, por assim dizer. Porque, irmãos, como vai dizer a palavra que nós acabamos de ler, cada um cumprindo a sua função específica, ajuda as demais a crescer e serem edificadas, e assim todo o corpo vai se desenvolvendo de forma saudável em amor. Essa é a missão da igreja. Agora, irmãos, qual é o nosso problema muitas das vezes? É que, infelizmente, muitas vezes nós andamos na carne e não no espírito, como vai dizer o verso 15 e o verso 16 de Efésios capítulo 4. E por causa disso, ao invés da gente usar as nossas palavras para edificar, muitas vezes a gente usa para difamar. Muitas vezes a gente usa para gerar o contrário da edificação, que eu acredito que seja demolição, não é? Muitas vezes a gente usa o nosso cargo, a nossa função dentro da igreja, não para edificar as outras pessoas ou as outras partes do corpo, mas para contaminar as outras partes do corpo. Misericórdia, irmãos. Isso não faz parte da missão de Deus, da igreja. A missão da igreja é edificar. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, o verso 14. Paulo dizendo àquela igreja: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Irmãos, é assim que um pastor deve olhar para uma igreja. Já falei para você e volto a repetir: a igreja aos Coríntios, não é essa aqui,
A igreja em Corinto era a pior igreja que existia naquele tempo. Nós a temos assim até os dias de hoje. Quando você abre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 1 ou no verso 2, você vai ver Paulo falando que aquela igreja era uma igreja de Deus. Aquele povo que tinha no seu meio todo tipo de perversidade, genro dormindo com sogra. Só para você ter uma ideia do que havia no seio daquela igreja. Mesmo assim, Paulo olha para aquela igreja e começa dizendo, antes de dar as suas várias broncas que dá, reconhecendo que mesmo assim, aquela igreja era uma igreja de Deus. Agora, Paulo olha para a igreja em Romanos, uma igreja que ele não conhecia, uma igreja que ele não fazia ideia de como era, se tinha pecados graves ou não, ou se era tudo certo com a igreja ou não. Paulo não sabia. Paulo escreve uma carta aos Romanos, primeiro para apresentar-se como um grande missionário, e então tentar recuperar ou ganhar alguma oferta daquela igreja para fazer missões. E aí, Paulo escreve a respeito daquela igreja que ele não conhece. Paulo escreve a respeito de uma igreja que ele conhecia, a igreja em Corinto, e agora sobre uma igreja que ele não conhece. Mas o conteúdo que sai da boca de Paulo sobre a igreja é exatamente o mesmo. Paulo diz, meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. E aí o texto continua, Romanos 15, 14. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Olhando para esse texto, o que se espera da igreja é que sejamos cheios de bondade e que ensinemos uns aos outros, que geremos edificação uns nos outros. Outro texto, Colossenses 3, o verso 16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Paulo de novo falando para a igreja estar em Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele continua, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Irmãos, o que se espera dos crentes, quando eles têm a mensagem do Evangelho dentro de si, é que eles sejam bons, como disse Paulo à igreja em Roma, mas também que eles se ensinem e se aconselhem mutuamente. Como disse, homens mais velhos devem aconselhar homens mais novos em sabedoria. As mulheres mais velhas precisam aconselhar as mulheres mais novas em sabedoria. E assim, toda a igreja se aconselhando e se ensinando em sabedoria. Quando é que a gente consegue fazer isso, irmãos? Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente deixa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus a tal ponto que tudo na nossa vida é direcionado por Jesus Cristo. A igreja que Jesus edificou, ela é edificada e gera edificação. E essa edificação, como nós acabamos de ver, ela é compartilhada. Então, irmãos, no que diz respeito à edificação dos outros crentes, todos nós temos a mesma responsabilidade. É claro, Deus irá cobrar de mim algo que porventura eu tenha ensinado errado a você, ou até mesmo não tenha ensinado, mas Deus vai cobrar de você também, porque não é só papel dos líderes da igreja, é papel também de todo o corpo, se edificar e gerar crescimento. Esse é o papel, a missão da igreja, como dizem as Escrituras. Por fim, a edificação, ela é um estilo de vida de cada crente. E abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, um texto muito importante, muito polêmico também, por assim dizer, mas um texto importante que vai falar sobre a missão da igreja. E aqui vai mostrar para mim e para você que edificação é um estilo de vida que você, crente, parte da igreja, deve buscar viver. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4 e 5. Quero mostrar uma coisa para você nesse texto. Você já abriu, amém? Olha só, o que fala em línguas
a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica quem? A igreja. Vou repetir esse começo. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E aí o verso 5. Olha só, irmãos, o conselho de Paulo. Eu quero que vocês todos falem em língua. Olha o desejo de Paulo para a vida da igreja. Por quê? É um dom que o Espírito Santo de Deus dá para a igreja. Não podemos negar isso de forma alguma. Paulo diz, eu quero que todos vocês falem em línguas. Mas olha só, mas muito mais que profetizem. Profetizar aqui é evangelizar, pregar a palavra de Deus a outras pessoas. O que é profetizar, pastor? É o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento desse púlpito. É falar da palavra de Deus, das profecias de Deus às outras pessoas. Isso é profetizar. Alguma coisa além disso você pode descartar, por favor. Repito, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Por quê, Paulo? Paulo continua, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que se interprete, para que a igreja receba o quê? Edificação. O que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto? Que os irmãos deveriam viver as suas vidas em prol de coisas que edifiquem a igreja e não a si mesmo. É isso que Paulo está falando aqui. Ok, o dom de língua é um dom dado por Deus, ótimo, mas se você for buscar um dom, busque aquele que vai edificar toda a igreja, a não ser que você mude esse dom e você interprete aquilo que você acabou de dizer em outra língua. Porque, irmãos, veja, o dom de língua, no contexto em que ele estava sendo vivido e buscado por alguns irmãos lá da igreja de Corinto, ele não servia para a edificação de todo o corpo, não servia para a edificação de toda a igreja, ele servia para a edificação, apenas daquele que dizia ter esse dom. E o que Paulo então está dizendo para mim e para você, e diz também para aquela igreja no passado? Olha, não, se o dom que você diz ter edifica apenas você mesmo e não edifica a igreja de Deus como um todo, então você precisa buscar outro dom. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Veja o que ele diz. Sim, eu gostaria que todos vocês falassem em língua, mas muito mais que vocês profetizassem. Por quê? Porque aquele que profetiza, aquele que evangeliza, aquele que ensina a palavra de Deus, faz muito mais do que aquele que profetiza. Porque aquele que profetiza edifica a si mesmo. E qual é a missão da igreja? É que a igreja seja edificada. E como acabamos de ver, essa edificação ela é compartilhada. Então aquilo que eu uso, aquilo que eu faço aqui na igreja, só tem sentido, irmãos, se eu fizer para a igreja. O dom que Deus te deu, ele só faz sentido se você utilizar ele na igreja ou para a igreja. Já disse um pastor muito querido que as coisas que a gente faz ou estuda para fazer só tem sentido quando encontra uma outra pessoa. Quem aqui é professor? Levanta a mão. Faz sentido você preparar uma aula para você mesmo? Quando é que a sua aula vai fazer sentido? Quando você estiver diante dos seus alunos na classe. E assim, para pensar, tudo aquilo que você só faz porque tem uma outra pessoa ou várias outras pessoas aguardando você fazer aquilo que você faz. Nada tem sentido se for só para nós mesmos. É isso que Paulo quer mostrar, falando do dom de línguas e contrapondo com o dom de profetizar. Irmãos, infelizmente muitas vezes nós buscamos fazer coisas que vão trazer benefícios apenas para nós mesmos. Ou então, se a gente não faz isso, a gente faz uma coisa muito pior, que é muitas vezes usar aquilo
que era para ser bênção para muitas outras pessoas e fazer com que aquilo se torne bênção apenas para nós mesmos. Irmãos, esse não é o papel seu nem meu como parte da igreja de Jesus. Nosso papel é gerar edificação uns nos outros, gerar crescimento uns para com os outros. Nosso papel como igreja é buscar fazer aquilo que servirá para edificar o restante dos irmãos, e não fazer aquilo, e não buscar aquilo que vai gerar benefício só para nós. Isso nós chamamos de egoísmo. E a vida da igreja não é uma vida egoísta, mas ela é uma vida, no mínimo, uma via de mão dupla. Eu edifico você, você me edifica, você edifica esse irmão que está do seu lado, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Amém, irmãos? Então, o seu estilo de vida enquanto crente, enquanto discípulo de Jesus, enquanto parte da igreja, dessa igreja, é buscar viver de modo com que as outras pessoas, elas sejam edificadas através da sua vida. Vai buscar fazer alguma coisa? Procure fazer aquilo que vai gerar edificação nas outras pessoas. Não naquilo que vai gerar alguma coisa apenas para você. Porque a missão da igreja é edificar. E esta edificação, ela deve ser o estilo de vida de todos os cristãos que estão aqui, ou que vão nos ouvir logo mais. Então, irmãos, algumas coisas para a gente praticar, depois de entender um pouco mais da missão da igreja. Primeiro, atente-se à pregação da palavra de Deus. Preste atenção quando você estiver diante da pregação da palavra de Deus. Irmãos, eu não sou perfeito pregando a palavra de Deus, e você não vai achar nenhum que é, porque ninguém é digno de fazer isso aqui. Nós somos levantados pela graça de Deus, nós lemos isso aqui hoje. Mas você deve prestar muita atenção, não deve se distrair no culto, muito menos na pregação. Por quê? Porque tudo isso é para gerar edificação na sua vida. E isso só vai acontecer se você prestar atenção. Fique atento, faça como alguns, anote aquilo que está sendo falado, ouça a pregação no YouTube ou no Spotify outras vezes, para você ser edificado. Como falamos aqui, Deus levanta homens, pessoas, para produzir edificação da igreja. Atente-se à pregação da palavra de Deus. Segundo, exerça o seu dom ou o seu talento com qualidade e também com seriedade. Você faz alguma coisa para Deus servindo a igreja? Sim, faça isso com qualidade, faça isso com esmero, faça isso com seriedade, leve a sério aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Por quê? Porque você não está fazendo para si, e também não está fazendo tão somente para Deus. Outras pessoas estão sendo edificadas através daquilo que você faz. Então, como diz a palavra de Deus, não faça as coisas relaxadamente. A Bíblia condena isso. Jeremias 48, verso 10. Leia lá, a palavra de Deus vai dizer: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. E olha que lá está falando de uma coisa muito ruim. Deus estava levantando pessoas para matar outras pessoas. E se aquelas pessoas não obedecessem à ordem do Senhor, elas seriam malditas. Agora, eu acho que você nunca vai ser levantado por Deus para matar alguém. Aquilo que Deus te dá como missão, como papel, como cargo, é algo muito mais prazeroso de se fazer. Então não faça isso relaxadamente. Jeremias 48, verso 10. Por fim, cuidado com o que você fala com o seu irmão. Cuidado com as suas conversas com o seu irmão, com a outra parte desse corpo de Cristo. E aí a minha pergunta é: o que você fala com o seu irmão vai gerar edificação nele? Irmãos, vocês precisam fazer essa pergunta sempre, quando vocês forem conversar com alguém, e digo mais, quando formos falar de alguém.
Isso vai gerar edificação ou não? Se não, marque esse texto aí no nome de Jesus, Efésios 4, verso 29, e a gente termina. Efésios 4, verso 29. A palavra de Deus vai dizer: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para quê? Para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, verso 29. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos com os nossos irmãos. Se não for gerar edificação, é melhor a gente não falar nada. É melhor a gente não falar nada. Então, de forma muito prática, evite fofocas, evite difamações, evite falar mal dos outros, evite, como diz a palavra, conversas desnecessárias. A palavra de Deus diz, aquilo que não deve sair da nossa boca não é só aquilo que é sujo, é aquilo que é desnecessário também não deve sair. Às vezes não vai difamar, mas também não vai edificar, então não é necessário, não deve sair. Porque o nosso papel é em tudo aquilo que a gente fizer, seja falar, seja qualquer outra coisa, que nós venhamos fazer para que os outros possam ser edificados. Essa é a missão da igreja. Nosso papel como igreja que foi edificada por Jesus é gerar edificação nas outras pessoas. Nosso papel é ensinar, como nós lemos aqui por boca do próprio Jesus. Como diz a palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E se a gente evangelizar as pessoas, se a gente ensinar as pessoas o bom caminho, e aí nós vamos provar dessa promessa que diz: e eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Amém, meus irmãos?